Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eduardo. Seja bem-vindo ao canal, um canal onde nós estudamos a Bíblia. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a visão do profeta Daniel, no capítulo 2, um estudo que fala sobre o último reino. Dentro da visão da estátua que foi revelada a Daniel, vamos estudar a parte dos pés de ferro e barro. É o último reino humano, né? Você já está vendo aí a figura, né? Então nós vamos falar especificamente a respeito do pé, da última parte da estátua, né? No capítulo 2. E o rei, ele teve um sonho, e o profeta Daniel, ele teve a revelação do sonho, e no capítulo 2, no verso 31 até o verso 33, né, menciona aí, ó, e seus pés em parte de ferro e parte de barro. Então é nesse ponto que a gente vai analisar aqui, fazer uma exegese do texto bíblico, para entender a origem desse último reino, o reino do anticristo. Então, da onde que esse reino surge, como que ele surge? É nesse sentido que a gente vai analisar aqui as visões do profeta Daniel. É um estudo escatológico, um estudo que fala a respeito das coisas do fim. Então a gente vai focar aqui apenas na parte final aí da estátua, né? É uma estátua que tem muito a dizer, né? Se você olhar direitinho, né, da cabeça aos pés, é uma escala de valores. Se você quiser aí um vídeo sobre o que quer dizer mesmo a estátua, você pode colocar nos comentários. E antes de a gente começar, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, deixe sua opinião nos comentários, e certamente eu vou lá responder, vou colocar ali algo ali para também responder a sua pergunta, sua dúvida, e não deixe de colocar aí o seu comentário, ok? Vamos para o estudo. Vamos falar do capítulo 2, essa parte aí dos pés da estátua, e mais especificamente sobre algumas palavras dentro dos versos 41, 42 e 43, é, que nos dão é, base bíblica para falar como que vai surgir esse reino, né? Então eu destaquei algumas palavras ali, eu não vou ler o texto todo, você pode dar uma pausa aí e você pode ler o texto, não tem problema nenhum, né? Eu quero separar ali algumas palavras, algumas expressões, né? A primeira delas é alguma coisa, a segunda misturar-se-ão e casamento. Essas três palavras, expressões que eu destaco aqui, são palavras que nos dão uma base para entender de como vai surgir esse reino. Esse reino ele não é criado pelo anticristo, ele não é criado por uma pessoa. Esse reino ele se forma. Quando ele se forma, o anticristo vem e ele usa este reino. Então, porque o anticristo ele não cria um reino, o reino ele toma, né, um reino que já existe. Então, é com base nessas palavras que a gente vai é, identificar algumas características sobre esse reino, ok? Então vamos para analisar essas palavras. Então eu faço um resuminho ali, faço um resumo dos versos 41 até o 43, né? E coloquei, ó, parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Contudo haverá nele alguma coisa. Então, assim, esse alguma coisa da firmeza do ferro. O que quer dizer esse alguma coisa? A palavra no aramaico, ela é min, ela quer dizer alguma coisa por, como resultado de, em razão de, em e de. Então eu destaco como resultado de. Então o que que acontece? As pernas elas são de ferro. Então elas deixam como resultado esse alguma coisa. Esse alguma coisa significa resultado. Então as pernas de ferro deixam alguma coisa para esse último reino, para o reino que simboliza ali os pés da estátua. Então, o que que acontece? Como é que surge esse reino? É de alguma coisa que o reino anterior deixou de legado para esse reino. Então, nós temos, como eu falei logo no início aqui, né? A estátua é uma escala de valores. Então, a gente tem princípios e valores desde a cabeça até os pés. E vários fatores ali, se você quiser, depois deixa no comentário, a gente pode fazer um vídeo só explicando o que significa cada material, cada etapa ali da estátua, o que quer dizer. Então, esse é alguma coisa, esse legado que o reino anterior deixa para o último reino. E também casamento.
O que que é esse casamento? Também a palavra erá, que significa semente, semeadura, descendência, ser humano. Então, eles vão se misturar pelo casamento. Então, o que que acontece? Vai ter uma mistura de povos, por casamento mesmo, descendência. Então, o que acontece com esse reino é que ele vai surgir, né, com uma mistura de povos. E é por isso que eles não vão conseguir se ligar um ao outro. Ele vai ser um reino que vai tentar se unir, mas ele não vai ter uma união, uma boa união. E isso dá o entender diretamente pelo material, é ferro e barro. Ferro não se mistura com barro, né? A gente tem ali, na estátua, né? A gente tem o bronze é uma liga de metal, são dois metais que se unem e aí fazem uma liga. Mas os pés são materiais, de composição completamente diferente. Barro não tem nenhuma ligação com ferro. Um é metal e o outro é um material completamente diferente. Então, por isso que não tem essa união. E esse casamento, essa união de povos, é que não vai conseguir fazer uma ligação muito boa, uma coisa bem unida, não vai conseguir. Então, mesmo sendo por casamento, ou seja, descendência, né? Então, também destaco ali, coloco em vermelho, assim como fiz com alguma coisa, a palavra min no aramaico, como resultado de, que eu dou destaque, e a palavra era como, descendência. Então, assim, eles vão, é, se unir através de casamento, através de descendência, mas eles não vão conseguir se unir. Então é um reino dividido. Ele se une, mas ele não tem uma unidade, né? Então isso já traz ali uma certa dificuldade para manter esse reino ali com um propósito único. E o misturar-se-ão, né? Misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, né? A palavra misturar, mistura, ela é no aramaico Yarabe. Essa palavra, né, você que já está lendo aí, significa arábios, é a mesma palavra para árabes. Então, o que nós podemos entender, e aí uma análise bem do texto, a gente não pode aqui, fugir muito do texto bíblico, a gente não pode, fazer uma análise, que não seja, olhando para o próprio texto, para a própria palavra que está ali e o significado dela. Então, nessa análise que a gente está fazendo, a gente não pode aqui começar a conjecturar coisas, imaginar coisas, achar que, é isso, é aquilo. Não, a gente vai só focar no texto mesmo. Então, a palavra que está ali seria como se arabizar. Então, assim, arabizar é se misturar. Então, o reino ele vai ter alguma coisa do reino anterior. Então, assim, você pode imaginar a parte econômica, parte financeira, parte militar, né? Então, você pode ter ali uma série de coisas que herdou, do reino anterior, e os povos se misturaram através de casamento, descendência, você pode entender como uma imigração, né? E aí esses imigrantes eles se misturaram com os povos, e aí mesmo assim, né, você não consegue, fazer uma ligação entre esses povos que se misturaram pelo casamento, e aí se arabizaram. Então, assim, essa é uma questão que a gente encontra no texto, e aqui, não é uma exegese que a gente está fazendo aqui de noticiário, nada disso. É olhando apenas para o texto. Então, olhando apenas para o texto, a gente consegue entender dessa forma. E aí, assim, quando você começa a olhar para o texto, você começa a ter, é, o entendimento da maneira como você vai aprendendo, né? Então a gente não tem aqui nenhuma opinião, nada disso, é só apenas uma colocação do que a gente consegue enxergar no texto, ok? Então vamos adiante, que a gente tem aí mais uma ligação para fazer, né, do capítulo 7 do profeta Daniel. Por quê? O reino, ele tem, algo do reino anterior, né? Uma mistura de povos, né? E eles vão se misturar, povos e culturas. Então, uma cultura que não consegue se misturar muito com a outra, mesmo tendo aí o casamento, né? A descendência, tem gerando filhos, né? E tentando criar um único povo, ele não consegue. Então, o reino ele é assim, né? E os 10 dedos da estátua, são 10 nações. Então, essas 10 nações vão tentar se misturar e elas não vão conseguir se unir, mesmo, com essa,
esse casamento, essa descendência, a formação da família, a união cultural. Isso não vai conseguir ser feito de maneira direta nessa ligação. Então, o reino é desse jeito, é um reino bem dividido. E o que acontece? No capítulo 7, Daniel, no verso 8, ele tem uma visão, né, uma visão de um animal, e esse animal ele tem chifres, né? E então o que acontece? Esses chifres, eles começam. O chifre tem um significado. Então a gente vai fazer essa análise aqui do capítulo 7, né? Eu destaquei aqui algumas palavras para a gente fazer aí como a gente fez no capítulo 2. Ó, chifres, olhos, boca que falava grandes coisas. Palavras e expressões nesse texto aqui. Então, já lembrando assim, a gente vai fazer aqui uma análise também exegética, né? E também já entendemos que o reino, ele surge, né, com uma união de 10 nações, porque são 10 dedos da estátua. Então, vamos adiante aqui para analisarmos o capítulo 7, olha. No capítulo 7 também faço aqui uma colocação do verso 8, ó. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava grandes coisas. Então o destaque ali de chifres, olhos e boca que falava grandes coisas. Também em aramaico. Eu coloco aqui uma figura aqui dos chifres, né? Do chifre pequeno se levantando. Então, o que quer dizer a palavra chifre? Né? Querem, em aramaico, chifre referindo-se à força, monte. Né? Então, o simbolismo de chifre é poder, monte, força. Né? Então, é nesse sentido ali que são os chifres. Como são 10 chifres, né? 10 dedos da estátua, ligando a 10 nações, 10 chifres, 10 nações, né? Então a gente entende que os chifres também são se referindo, é um paralelo, né, do capítulo 7 com o capítulo 2 em relação aos 10 dedos. Então está falando da mesma coisa. E aí, da onde surge o anticristo, quando a gente coloca ali o chifre pequeno, né? Ele surge derrubando 3 outros chifres, né? Então são 10 chifres e ele surge e ele derruba 3 outros chifres e ele se coloca ali. E esse chifre, ele tem olhos, ó, referindo às faculdades mentais e espirituais. O olho, em aramaico, yain, significa faculdades mentais e espirituais. Olha só. Então, o chifre tem olhos e tem uma boca. Essa boca fala grandes coisas. O que é isso? A gente faz um paralelo com Apocalipse capítulo 3, verso 5. Ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias. O que é essa boca? O que são essas grandes coisas? Né? Aí você pode fazer essa ligação, porque a boca que fala grandes coisas, né, é uma visão que o profeta Daniel tem e que ele tem entendimento daquilo que está acontecendo ali. Né? E aí ele consegue enxergar que esse chifre ele tem uma força muito grande e ele tem um poder através da palavra. Né? Então, ó, os 10 chifres são os 10 reinos, os governantes, né? 3 são abatidos pelo chifre pequeno. Então, dentro do animal, que ele vê um animal completamente fora da realidade, e ele não consegue identificar esse animal. Então, desses 10 chifres, ou seja, dos 10 reinos, né, com relação também aos 10 dedos da estátua, esse animal ele traz esse paralelo dos 10 chifres com os 10 dedos. Então, os 10 dedos são os 10 chifres, que são 10 reinos. Desses 10 reinos, 3 vão cair. E esse chifre que se levanta derruba, né, 3 chifres que são 3 reinos. Então ele assume. Então esse chifre tem visão teológica, tem palavras de blasfêmia, né, e esse é o contexto desse reino que o anticristo assume. Né? Então, só ir fazendo a conclusão, nós temos 10 dedos que são iguais aos 10 reinos, 10 chifres que são iguais aos 10 reinos. Né? Os 10 reinos são uma coligação de nação que se estabelecerão no tempo do fim, mas serão um reino dividido. Né? O chifre pequeno, ele chegará ao poder abatendo 3 chifres, ou seja, 3 governantes, e os 7 reinos entregarão a ele o governo. Então é nesse sentido
que surge o reino do anticristo. Então aqui a gente vai concluindo já o nosso estudo e já, né, deixando para você aí um, uma conclusão, né, traçando esses paralelos. E se você chegou até aqui, mais uma vez eu agradeço a sua audiência, a sua visita no nosso canal. E não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e se inscreva no canal. Para você não significa muita coisa, mas para nós ajuda bastante. Fica com Deus e até a próxima.